Olá, para você que me acompanha aqui pela TVGC, eu sou Esther Centenário e começa agora o meu programa Olhares. Primeiro eu quero fazer um agradecimento à Unimed, que nós estamos aqui na sala da Unimed, onde a nossa convidada, a Graziele Durão Guise, profissional especializada em aba, está nos recebendo. Tudo bom, Grazi? Tudo bem, Esther? Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje participando desse momento tão importante. E um assunto que está abrangendo bastante, principalmente com as crianças com TEA, né? Exatamente, onde os pais estão um pouco, digamos que perdidos, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a terapia ABA, que está se falando muito, e a Graziele é a única aqui na cidade que tem especialização em aba. E para a gente começar, a Grazi vai falar o que é aba. Então, pessoal, antes de começar, a minha formação eu fiz com a CBI Miami, tá? Que é referente com o Lucelmo, que trouxe para o Brasil, tá? Que é uma certificação nacional e internacional, uma pós-graduação para se tornar uma analista do comportamento. Antes de a gente começar a falar sobre o aba, quem aplica o aba não é terapeuta aba, porque essa nomenclatura não existe. Em si, uma analista do comportamento, tá? Grazi, o que é aba? Aba, em português, tá? Na realidade, o aba é internacional, mas em português é análise do comportamento aplicado. Ela é uma ciência baseada em dados de pesquisas aplicadas, tá? E pode atender tanto crianças com TEA, como também pessoas com deficiência intelectual. O objetivo dela é trabalhar o quê? É trabalhar o déficit comportamental que está impedindo que ela desenvolva habilidades funcionais para a sua autonomia diária, tá bem? Na realidade, assim, por ser uma ciência aplicada, tá? E ele é desenvolvido através de bases de dados e aplicado, não é qualquer um que vai lá, eu tenho eu sou analista do comportamento e vou aplicar. Não. Tem todo um procedimento para ser realizado para que a criança, a gente identifica qual é o problema, e aí, a partir do problema identificado, a gente traça uma estratégia, uma intervenção terapêutica individualizada, tá? É importante por quê? Porque a gente analisa não é apenas o comportamento dentro de casa da criança ou do adulto, mas em si de todo o contexto que ela está inserida. Então, o aba ele pode ser aplicado desde um ambiente em casa, no trabalho, na escola. Numa brincadeira. Vai para um barzinho, aquele comportamento negativo que impede que a pessoa socialize mais com a outra, na comunicação, quando é chamado pelo nome a pessoa responder, isso tudo o aba trabalha. Além disso, do treinamento de EVD. Por exemplo, escovar os dentes. Eu não gosto de escovar os dentes. Então, nós vamos identificar o que está desencadeando, porque a pessoa não consegue escovar os dentes sozinha. Tem tantas coisas, né, Grazi, que os pais às vezes dizem, meu filho não gosta de escovar os dentes, meu filho não gosta disso. Às vezes, tudo tranquilo, tudo normal, mas às vezes tem algo por trás disso, né? Isso aí. Por ser uma ciência e ela é trabalhada através de dados, né, como foi dito anteriormente, então a gente tem que identificar o que está desencadeando isso, entendeu? Então tem todo um procedimento para ser realizado. Então para isso, quem tem a formação, a gente vai identificar que tipo de protocolo a gente tem que avaliar, que a gente vai trabalhar com a criança, entendeu? A forma de compreensão que a criança tem através de um mando verbal, é um mando simples, é um mando mais modificado, é um mando mais amplificado, ela consegue interpretar o que é feito, ou ele consegue compreender através de mando tato, ou seja... Pegar, né? Isso. Ou eu dizer, Esther, segura. Então, tudo isso a gente é avaliado para a gente ver qual tipo do aba que a gente vai aplicar. Se é um aba bem estruturado, porque a criança tem uma alimentação cognitiva muito mais limitada e ela precisa de uma estrutura bem definida para organizar melhor, ou vai ser um aba mais naturalista. Tá? Falando informação, Grazi, formação, né? Não informação. Formação. Muito se fala, né? Tem uma mídia aí muito grande. Eu sou terapeuta aba. Eu faço aba. Eu tenho uma formação no aba.
não é bem assim, né? Tem uns cursos de aba de 20 horas, 30 horas e tem a formação específica de pós-graduação aba que você fez, né? Isso aí. Quanto tempo levou essa tua graduação? 2 anos. 2 anos, não é 10 horas e nem 20 horas. E além desses 2 anos, tem o aperfeiçoamento, para a gente vai aumentando mais a questão para melhorar a qualidade da aplicação da técnica, né? No caso, quer dizer, das ciências, né? Então tem uma diferença muito grande em ser terapeuta aba e ser uma especialista em aba, né? Isso aí. Para começar, vamos usar as nomenclaturas adequadas, né? Então, quando você faz a especialização em aba, você está graduando você faz a graduação, no meu caso é terapeuta ocupacional, eu fiz uma especialização para aplicar o aba. Então, quem faz uma especialização em aba, ela se torna uma analista do comportamento, tá? Que depois, com o tempo, assim, mais para frente, eu vou explicar como é que funciona o procedimento para aplicar, para poder identificar essa aplicabilidade, né? E aí, tem as pessoas que fazem esses cursos avulsos, que a gente chama de aplicador do aba, que são esses cursos de menos horas. Para vocês terem, assim, a CBI Miami é referência, né? Tem curso de aplicador do aba, que é o auxiliar terapêutico, que é responsável, que pode aplicar isso, mas se tiver a formação, tá? A pessoa faz o curso, o analista do sistema faz a avaliação da pessoa, identifica o problema, desenvolve os objetivos, né? Encontra quais são os objetivos que tem que ser trabalhado agora a curto, médio e longo prazo com ele, elabora todo o procedimento, etapa por etapa, como que tem que ser, e aí ele faz um treinamento com um auxiliar terapêutico de como que ele vai aplicar na criança, que aí vai ser como? Eu vou limitar quantas horas que vai ser aplicado no dia o aba, entendeu? Nesse protocolo todo, a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos identificar a folha de resposta, como é que a pessoa está respondendo ao procedimento que foi elaborado específico para ele, entendeu? Então, a questão da formação, ela é extremamente importante. Deixar claro, uma pós-graduação em aba, e deixando claro que o aba pode ser trabalhado tanto com crianças com TEA, como crianças ou adultos também, né, com deficiência intelectual. Pós-graduação, você se torna especialista para trabalhar naquela área. E esses cursos avulsos que tem de horas, esses cursos menores, até 100 horas, 6 meses, é para ser aplicador do aba. Ele só pode ser aplicador depois que ele faz o treinamento com analista do comportamento. Tá? Isso a gente tem que deixar isso bem especificado. É bem legal isso aí que você falou, porque hoje o aba, ele está vinculado ao autista, né? Autista tem que aplicar o aba. E não é bem assim, né? Não. Ele abrange uma deficiência, síndromes, alterações, bem mais, né? Isso, tudo que interfere a parte do intelecto da pessoa, a forma que ela compreende o treinamento das habilidades que ela tem que adquirir, o aba ajuda nesse procedimento. Por quê? Porque a gente vai identificar, será que ele consegue responder quando eu te chamo pelo nome? Será que se eu tocar em você ele vai entender? Será que ele permanece sentado numa atividade? Uma criança com deficiência intelectual, sem rotular diagnóstico nenhum, né? Ela consegue ficar muito tempo sentado numa sala de aula. Eu fico andando pela sala, ou eu fico olhando para os lados. Como que é esse procedimento? Né? Isso. Voando. Então, tudo isso o aba pode intervir, sim, e é uma grande, assim, está tendo bastante eficácia referente a isso. Tá? Pelo que eu entendi um pouquinho, existem 2 tipos, né? O aba estruturado e o aba naturalista. Isso aí. Você poderia explicar para nós um pouquinho Sim. o que é cada um? Então, vamos começar pelo estruturado, né? Então, por exemplo, o análise do comportamento chegou para uma criança para avaliação. Então, primeiro eu faço uma avaliação com a família, em todos os ambientes que a criança está, escola, todo o contexto. Eu avalio, faço uma entrevista com eles e resgato as dificuldades que a criança tem. Depois tem avaliações específicas para ser aplicado na criança, para a gente ver como que está esse déficit comportamental. Traço o procedimento que tem que ser realizado, que aí entra se eu vou trabalhar naturalista ou estruturado, conforme a resposta cognitiva que a criança vai ter, resposta do intelecto dela, tá? E aí, junto com o auxiliar terapêutico, eu faço treinamento com ela, tá? De como que vai ser a quantidade de horas, como é que vai ser a folha de resposta, depois eu vou fazer uma análise daquela resposta que teve e quanto tempo que foi para a evolução. Então, a gente organizou tudo isso, eu vou estruturar isso, eu vou fazer uma estruturado. O que vem ser esse estruturado?
Se é uma criança que tem dificuldade do intelecto, que precisa de um reforçador contínuo referente àquilo, então eu vou fazer um estruturado. Um exemplo, treinamento de escovar os dentes. Eu vou usar de novo essa abordagem. Colocar a pasta, escovar em cima. Olha, todo o procedimento que tem que ser realizado. No caso de uma criança que tem uma deficiência intelectual de nível moderado, eu vou precisar de usar um aba estruturado. Então, tudo bem com começo, meio e fim. O objetivo é reduzir as distrações do meu ambiente externo e focar qual habilidade que eu tenho que desenvolver com autonomia. Nossa, é bem complicado, né? Não é qualquer aí, qualquer curso de aba que... Pois é, e agora está tendo muito auge o aba naturalista, porque o aba naturalista, ele trabalha o quê? Ele não tem limitações nas sessões, ele não organiza, vai conforme a motivação da criança, você vai trabalhar no comportamento negativo se transformando em funcional. Nesse caso, tem que ver o quê? Tem que fazer o protocolo de avaliação para ver a criança está compreendendo o que está sendo realizado? Esse treinamento para reeducar o comportamento inapropriado está sendo compreendido pela criança? Então, é trabalhado toda a rotina diária da criança, você identifica como que é o comportamento negativo e vai trabalhando com ela no dia a dia isso. Mas aí tem que ser uma criança, um adulto com uma deficiência intelectual levíssima, para entender por que o comportamento dele está errado e por que nós estamos trabalhando um comportamento que tem que ser corrigido. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado bem delimitadamente, né? E qual é o melhor? Estruturado ou naturalista? Então, essa questão de melhor ou não, os dois são melhores, os dois são ótimos. Por quê? Vai depender do grau da dificuldade que você vai encontrar com a criança na hora de aplicar, entendeu? Tem que identificar qual tipo de comportamento, como que a criança responde ao mando que você é dado, entendeu? Como que está sendo essa adequação do cérebro dela, das respostas adaptativas que ela está dando, referente à habilidade que precisa ser trabalhada. Então, isso tudo vai depender de você sentar com a criança e analisá-la completamente. Isso. Para daí você saber, não, eu vou usar o estruturado com essa criança. Com essa eu vou usar o naturalista. Então, isso é extremamente importante. Então, conforme você faz a análise da criança, faz todo o processo avaliativo, você vai identificar qual dos dois é mais indicado para ela. Dá para trabalhar com os dois juntos? Sim, mas dependendo do procedimento que é realizado. Tá? Pessoal, esse assunto é um assunto muito amplo. O ano está findando e o ano que vem nós vamos vir conversar novamente sobre o aba. Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Compartilhe essa nossa conversa para que as pessoas entendam um pouco do que é o aba. Quero agradecer a Grazi, terapeuta ocupacional aqui da Unimed, especialista em aba. E para te agradecer, Grazi, eu faço parte de um grupo. Eu faço parte dos Gideões Internacionais. E eu quero te dar de presente essa Bíblia. Tá? Muito obrigada. Que aqui, ó, no final dela tem o plano da salvação. Porque você sabe que a gente precisa estar salvo para chegar a Deus. Amém. Fica à vontade, lê para o seu esposo. É um presente pequeno, simbólico, mas eu vou te dizer que é de grande preciosidade, né? Muito obrigada, Esther, por essa oportunidade. Agradeço a todos, né, por esse momento tão importante, que é um assunto que está sendo bem cogitado agora na sociedade, né, principalmente com as crianças com TEA, e agora vocês podem abranger para pessoas com deficiência intelectual. Me coloco à disposição, desejo um abençoado final de ano para todos vocês, bem produtivo, e até a próxima. Até quinta-feira que vem. Tchau, gente. Olhares.